Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu desejo que todos estejam bem, assim como nós estamos aqui também, graças a Deus. Me chamo Eliasibe de Jesus. Estamos trabalhando com jovens na Assembleia de Deus em Pirangi, bairro de Pirangi, em Natal, no Rio Grande do Norte. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma noite. E hoje, queridos irmãos, estamos na última live com o nosso querido pastor Clauber Maia, né? Temos caminhado aí por 4 sextas-feiras falando sobre o tema Um Coração que Ama a Deus. Tem sido muito edificante. Hoje, infelizmente, nós estamos na última noite, na última live, e eu tenho certeza que Deus também falará conosco, nos ensinará bastante através do nosso querido pastor Clauber Maia. Deixa eu ver aqui o pastor Clauber. Vamos fazer a transmissão com Clauber Maia. Muito bem. Maia que já está conosco. E você, se puder nos ajudar, vá chamando outras pessoas para que possa participar conosco também. Muito bem. Pastor Clauber já chegou aqui. Tudo bem, pastor? Paz do Senhor. Tá tudo. Paz do Senhor, Eliasibe. Tudo bem, graças a Deus. Me ouve e vê bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Perfeito. Muito bem. Estava aqui já dando as boas-vindas para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Já temos aqui algumas pessoas. E estava dizendo, pastor, que infelizmente hoje chegamos na nossa última live, né? É verdade, Pelo menos dessa série, né? Dessa série, é verdade. Com certeza já temos no coração algumas outras ideias e dependendo da vontade de Deus e da sua disponibilidade, quem sabe nós podemos ainda caminhar juntos aí por alguns outros temas também importantes, né? Perfeito. Pastor Clauber Maia, antes de mais nada, eu quero fazer a apresentação dele, até porque alguns irmãos certamente vão nos assistir no IGTV, né? Quando terminar essa transmissão, os irmãos podem acompanhar essas gravações, inclusive das 3 anteriores, as 3 lives anteriores, já estão gravadas, e também no canal do YouTube do pastor Clauber, que eu quero já fazer aqui a propaganda. Você acessa lá o YouTube, procura por Clauber Maia, assina lá, se inscreve no canal do pastor Clauber, né, para que você possa receber realmente os vídeos que ele toda semana está produzindo. Pastor Clauber também toma conta do site ebdweb.com.br, um site ligado ao ensino bíblico da Escola Dominical. E também tem o canal do YouTube, o EBDweb, né, que os irmãos podem também procurar. E no Instagram, você se não segue ainda o pastor Clauber, e também o Dejado Pirangi, você pode fazer isso a partir de hoje, que certamente você vai participar aí de muitas transmissões interessantes. Pastor Clauber, é mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. E eu já quero começar, pastor, porque como é a última, eu quero aproveitar cada segundo nosso aqui, né? Muito bem, nós conversamos essas 4 semanas que nós estamos conversando sobre esse tema tão interessante que é um coração que ama a Deus. Já aprendemos muitas coisas, certamente os nossos irmãos que nos acompanharam e os que já assistiram às lives também, né? E hoje faremos aqui a conclusão, o fechamento. Pastor Cláudio, uma coisa que a gente não conversou, né? Um tema que a gente ainda não conversou e teremos a oportunidade hoje, é como adorar a Deus com os nossos bens, né? Com o nosso dinheiro, né? Com aquilo que o Senhor tem nos dado, né? E aí eu fico sempre pensando, de novo, né? Já falamos nas outras lives, não é um estudo aqui da vida de Davi, não é um estudo sobre o Antigo Testamento, né? Mas a gente vai... Eu, na verdade, elegi aqui, por conta própria, Davi, o nosso referencial humano, né? Nesses bate-papos, porque o próprio Deus disse que ele era o homem segundo o seu coração. Então, devemos nos apoiar nos exemplos de Davi para ver se a gente consegue também, no dia a dia, chegar bem perto de agradar ao Senhor. E mais uma vez, pastor, olhando para a vida de Davi, o que ele produziu, o que ele fez, né? Nós vemos que que Deus abençoou muito a Davi em todas as áreas da sua vida, né? E Davi retribuía tudo e atribuía tudo ao Senhor, né?
Inclusive, tem uma passagem lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, que sempre me chama muita atenção quando eu leio, né? Um pouquinho antes de Davi morrer, Deus já tinha escolhido Salomão, seu filho, como seu sucessor, como rei, Sim. e Davi separa todo o material, né? Inclusive pede doações também ao povo, né? Inclusive do tesouro pessoal dele. Isso está lá, 1 Crônicas, capítulo 29. Aí os irmãos leem o capítulo todo, vão ver essa história bem bacana, né? Nos versículos 2 e 3 do 29, ele fala e descreve as quantidades desses materiais, né? Nós temos lá a ideia de quanto foi que Davi dispensou ou separou para a construção do templo, né? Inclusive do seu tesouro. No versículo 5, Davi estimula também o povo a doar, né? Nos versículos 11, 14 e 16, Davi adora a Deus em reconhecimento que o Senhor é dono de tudo. E aí a gente lembra também do Salmo 24, que Davi também escreveu, né? Que do Senhor é a terra, o mundo e tudo e todos os que nele habitam, né? E aí, pastor, eu queria saber do senhor, explique melhor para a gente como é que nós podemos adorar o Senhor com o nosso dinheiro e com nossos bens. Perfeito. Aliás, Ibe, nós vimos conversando nessas 3 lives passadas sobre a ideia de adoração que passa por submissão, que passa por reconhecer a grandeza, o senhorio de Deus. E no quesito do dinheiro, isso é muito verdadeiro também. Veja que Davi, de todos os versículos que você citou, o verso 14 é muito interessante, que ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para dar tão voluntariamente essas coisas, semelhantes coisas. Aí ele diz assim: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ou seja, nós estamos só tirando, recebendo da mão de Deus, que é quem nos está dando, e estamos devolvendo para Ele só daquilo que Ele já nos deu. E isso é algo que é muito importante, porque precisamos reconhecer que tudo que nós temos, que nós recebemos, veio de Deus. E há uma questão muito própria da questão do dinheiro relacionada à adoração, é que o dinheiro, se mal visto, se mal utilizado, ele pode se tornar um problema muito sério, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo diz a Timóteo que mande os ricos não pôr a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Porque é aí que o dinheiro traz o problema. O dinheiro pode causar a falsa sensação de independência, de que nós temos, que nós podemos, que nós não precisamos de ninguém. Deus, ele tem uma palavra duríssima contra uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, e ele diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja que palavra dura contra uma igreja que dizia: eu sou rico, não preciso de nada. Se a adoração passa pela submissão, que também passa pela dependência, então essa ideia de algo que me dá independência vai me afastar de Deus. Que Deus disse a Israel: olha, preste atenção, quando vocês entrarem na terra prometida, que é uma terra que emana leite e mel, que vocês vão ter abundância e fartura, tenha cuidado para o coração de vocês não se ensoberbecer e dizer assim: é a minha mão que conquistou, foi a minha mão que conquistou essas coisas. Que achar que vocês têm alguma coisa porque foi vocês que conquistaram. Quando, na verdade, foi Deus que nos deu, e Davi estava certíssimo em dizer: quem sou eu que pudesse ter conseguido tudo isso, porque da mão de Deus nós recebemos e a Ele nós damos. Porque há uma coisa muito complicada, que aí o nosso tema é um coração que ama a Deus. E Jesus falou sobre coração, que tem a ver com adoração e tem a ver com dinheiro, com riquezas. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 21 em diante, ele disse assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
E aí ele continua dizendo assim, se você não pode servir a dois senhores. Veja que Jesus não disse que era difícil, nem que era complicado. Ele disse, é impossível. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Enquanto alguém pensa que Jesus estava falando de qualquer outra coisa, aí ele conclui dizendo, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então veja, ele está colocando aqui duas coisas muito importantes. Primeiro você precisa servir a Deus, mas vai ter que escolher entre ou serve a Deus ou serve às riquezas. Porque se você for servir a um, você vai desprezar o outro. Veja que a riqueza, ela pode ser um bom servo, mas é um péssimo senhor. Porque aí o que Deus proíbe não é que a gente possua riquezas, é que as riquezas nos possuam. E esse é que é o grande problema que aí está. Porque lá em Ezequiel capítulo 14, verso 3, Deus disse a Ezequiel, esses homens levantam os seus ídolos no seu coração. Ou seja, quando alguém pensa em ídolos, idolatria, pensa logo numa estatueta, num ídolo de barro, de pedra, de qualquer coisa assim. Mas, na verdade, aquele ídolo de pedra ou de barro é só uma representação do que de fato está no coração. Deus disse, olha, Ezequiel, esse pessoal aí, eles estão construindo ídolos no seu coração. E o que são ídolos? Ídolos são coisas que neles nós depositamos a satisfação das nossas necessidades e a esperança de alguma coisa melhor. Tudo aquilo que gera uma falsa sensação de confiança, de segurança e que nos controla é um ídolo. E esse relacionamento ele é muito complexo porque nós podemos amar os ídolos, confiar neles e fazer deles a nossa estaca de segurança, de firmeza. E aí onde está a questão. Por isso que Jesus disse, quem amar o dinheiro não vai conseguir amar a Deus. Ou uma coisa ou outra. Ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Então eu preciso amar a Deus, fazer do dinheiro um servo e não um senhor, e dizer que eu sou aquele que mando no dinheiro. Aliás, a ideia de dízimos, ofertas, elas servem exatamente para isso. De quanto Deus precisa de dinheiro? De nada. Você já disse aí, o Senhor é dono da terra, da sua plenitude. Deus não precisa de um centavo de ninguém. Agora, Ele quer que nós tenhamos essa atitude de doar, né, parte do nosso dinheiro. E lembrando que, se eu sou de Deus, então tudo meu é de Deus. Logo, a pergunta não é quanto do meu dinheiro eu devo dar para Deus, mas seria quanto do dinheiro de Deus eu posso gastar comigo, porque tudo é dele, né? Mas é importante isso para dizer assim, quem é que manda no seu coração? Ou a sua relação com o dinheiro. Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? E nós precisamos estar atentos a isso. Porque Jesus disse, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, os ladrões minam, mas ajunte nos céus. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E essa é a grande questão. E veja, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, é que quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, fala sobre dar e dar com abundância, ele diz que há pessoas que vão receber essa doação. Vamos pensar num missionário que a igreja sustenta, que está lá em outro país. E aí nós aqui entregamos a nossa oferta com gratidão no coração, e essa oferta vai ser útil para sustentar aquele missionário lá. Quando a oferta chega lá, esse missionário vai se sentir grato a Deus por causa disso. Aí veja o que aqui Paulo diz, 2 Coríntios 9, 12 em diante, ele diz assim, porque a administração desse serviço, que ele está falando da oferta, né?
não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Ele está dizendo, a oferta chega lá no missionário, ele levanta as mãos, agradece a Deus pelos irmãos e glorifica a Deus pela liberalidade com que os irmãos entregaram essa oferta para que ela pudesse lhe dar esse sustento. Então veja que eu glorifico a Deus, primeiro, quando eu não deixo que o dinheiro se torne um ídolo no meu coração. Não ponho nele a minha esperança, a minha confiança, nem deixo que ele me gere a falsa sensação de que é ele que supre as minhas necessidades. Deposito tudo isso em Deus. Para que eu possa fazer isso também, eu pego esse meu dinheiro e administro de maneira tal que eu possa também ser generoso com a obra do Senhor. E quando aqueles que são alcançados por essa minha generosidade recebem isso, eles também adoram a Deus por Deus ter dado a liberalidade no meu coração para que eu pudesse fazer isso. Então Deus é adorado de muitas formas e de vários meios quando há alguém que entende que tudo que ele tem e tudo que recebe é da mão de Deus que ele recebe e por isso deve não só ser grato, como adorar a Deus com esses bens, com essas coisas. É algo que às vezes nós adoramos cantando, nós adoramos agradecendo a Deus, mas nem sempre deixamos que Deus seja adorado com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Sim. E nós precisamos de fazer isso. E, pastor, o senhor falando sobre esse assunto tão importante, nos faz lembrar também aquela passagem de Marcos, capítulo 12, né, os versículos 41 e 44, que as crianças cantam aquele hino, né, a oferta da viúva, né? Isso. Olha Isso. que coração grato aquele, pastor. É uma coisa maravilhosa de ver, porque pode ser que alguém caia na tentação de achar que eu não consigo adorar a Deus, eu não tenho emprego, eu estou desempregado, eu não tenho nada para ofertar, né? E a Bíblia descreve, naquela passagem de Marcos, que a viuvinha deu tudo o que tinha. Eu já vi até alguém pregar, não sei se corretamente, até tentando amenizar, dizendo, não, era 2 moedinhas que ela tinha naquela hora. Mas esse texto de Marcos parece que diz que era o que ela tinha, era o sustento dela, né? E veja a gratidão daquela irmã naquela hora, né? Tanto é que chama muito a atenção de Jesus. Então, assim, não tem a desculpa de ter pouco, ter muito. Na verdade, o que importa realmente é o coração, não é a quantia, né? É verdade, porque aí essa é a grande questão de que Jesus diz, você precisa trabalhar isso no seu coração. Se você dá muito ou dá pouco, por isso que todas as vezes que se fala de doação, dízimo, oferta, a Bíblia fala de proporcionalidade. Que aí Paulo, inclusive, vai agradecer aos irmãos que mandaram oferta para ele, dizendo assim, vocês deram segundo as suas posses e até mais do que o que vocês podiam. Então, por isso que eu acho muito interessante a ideia do dízimo, embora alguns possam pensar que o dízimo não é do Novo Testamento, mas há um princípio interessante no dízimo que é a questão da proporcionalidade. 10% é igual para todo mundo. Se alguém ganha 1 milhão, ele dá 10%. Se o outro ganha R$1, é 10% também. E nenhum dos dois é maior do que o outro, porque é tudo 10%. Então, nesse sentido da proporcionalidade, é interessante dizer, não interessa quanto, porque Deus não está precisando disso, né? Não é uma questão de qual é o valor que você dá. A questão é como você gerencia isso no seu coração. Como é que você lida com essas coisas e que nós precisamos ter um coração grato e ao mesmo tempo dependente de Deus. Sabendo que eu trabalho para ter o sustento, para ganhar, porque a Bíblia diz, Efésios 4:28, que você deve trabalhar para com as suas mãos conquistar a sua renda, mas na verdade quem me sustenta é Deus. Até porque se esse emprego faltar ou se alguma coisa não for
conforme planejado, mas eu sei que Deus é suficientemente capaz de cuidar de mim, e o salmista diz: o Senhor meu pastor, não terei falta de coisa nenhuma, exatamente porque não é porque quanto eu ganho, mas é porque Ele é que me sustenta, e a minha confiança, a minha dependência está nele e não nas riquezas que podem gerar ou ser um ídolo no coração. Glória a Deus por isso. A gente aprende bastante estudando sobre isso, né? E realmente nós precisamos ser mais gratos no dia a dia. Precisamos aprender isso, né? Somente É verdade. essa live também é dirigida, obviamente, aos jovens, né? E ficam várias lições aqui para eles também, né? Aprender desde cedo isso. E realmente a É gratidão ao verdade. Senhor por tudo que o Senhor tem feito, como o próprio salmista também disse lá no Salmo 33, né? Bem dizer ao É Senhor verdade. por tudo que ele tem feito, né? Porque o Senhor É tem verdade. feito muita coisa para nós e todos os dias a gente precisa, inclusive, lembrar que se acordamos de manhã, a primeira respirada que damos de olhos abertos e conscientes realmente já é uma dádiva de Deus. Glória a Deus por isso. Pastor Cláudio, um pouquinho, só para a gente dizer aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, talvez não dê para Sim, interagir com eles, não, mas Thaís já está muito aqui bem. conosco, Thaís Fonseca. Eu vi aqui o nosso irmão Luiz, lá de Pirangi, entrando, a irmã Sandra Orpêncio também, a paz do Senhor Sandra, Yara, Mada, É, Lucilene, Pamela, Isaac Silva, Lucineide Marinheiro, a irmã Lucineide ali de Pirangi, muito é, bem, seja muito nosso bem-vinda. querido Eli de Jesus está aí Eli está também. aí também. É, Débora e- Luna, a irmã Afra, Narinha. Meu Deus, é isso, muita Nara, gente. eu vi que a Thaís entrou também. Thaís que tem feito as lives comigo na terça-feira. Sim. É, acho que está por aqui também. Um abraço, Deus abençoe Maraci Duarte, aqueles muito bem, irmãos. Araci. A minha mãe também, já pensou? Muito bem, irmã Coisa Amélia, paz do boa. Senhor também. Maravilha, é. Meu pai, irmão Coisa Elias, boa. deve estar assistindo. Estamos aí com Um, uma audiência muito boa, graças a Deus, pastor Cláudio. um, um forte abraço a todos os queridos irmãos. É um prazer muito grande tê-los aqui. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa, né? E aí poderemos falar, pastor, vamos agora de um outro assunto, porque, de novo, 4 sextas-feiras eu acho que foi pouco ainda, viu, para esse assunto. E a gente tem que É, limitar ao horário do Instagram aqui, ao tempo que ele nos dá, né? E aí eu quero é já verdade. saltar aqui para um outro assunto, né? O nosso relacionamento com Deus, como é que esse relacionamento influencia na nossa vida cristã? Na verdade, o pensamento de como é que nós podemos ter um coração santo, né? Um coração que realmente atrai ao Senhor. Já falamos disso em outras lives, né? E para mim é muito confortante, pastor Cláudio, saber que Deus deseja manter esse relacionamento conosco, apesar das nossas falhas, né? E Ele sabe tudo Sim, isso. Ele, na sim. verdade, deseja estar conosco, né? E nós podemos adorar a Ele. Já falamos algumas outras expressões de louvor nas outras lives. Falamos hoje, Sim, inclusive, com as nossas finanças, os nossos bens, como nos lembra aquele hino do Grupo Logos, né? Expressão de louvor. Existem várias isso. maneiras de expressarmos a adoração ao Senhor. Deus está É, disponível 24 horas por dia, né? E aí eu fico vendo também que em um tempo difícil como esse que nós estamos passando agora, né? Parece que algumas pessoas ficam questionando a Deus, culpando a Deus. Ah, onde é que está Deus que não resolve nada? Está aí essa situação no mundo todo, uma coisa, um ser invisível que é um vírus, ceifando tantas vidas, né? E aí, de uma maneira equivocada, eles acusam Deus de uma ausência que, na verdade, não existe, né? E é mais é por elas verdade. estarem afastadas do Senhor, né? A culpa não Sim, é de Deus, né? E aí lembramos também que Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E aí eu lhe pergunto, perfeito. pastor Cláudio, como é que nós podemos, então, diante de um Deus tão santo, manter esse relacionamento diário com Ele? E como é que isso influencia na nossa vida cristã? Muito bem. Mandar um abraço aqui também para a nossa querida irmã Beth Belo, de Fortaleza, que está conosco Mas, também. senhor irmão Bé, E Deus abençoe a irmã Beth. Eliasibe, tem muitas pessoas que têm
um relacionamento equivocado com Deus, porque têm uma visão errada de Deus. Alguns pensam em Deus uma espécie de diretor-presidente do universo. Sabe que ele existe, mas está muito distante e longe demais para ser alcançado. Deve estar muito ocupado para resolver muitos problemas, não tem tempo para mim. Outros pensam em Deus como uma espécie de delegado celestial, com um chicote na mão, pronto para bater em qualquer um que sair da risca e jogar no mármore do inferno, que eu não sei quem descobriu que o inferno é de mármore, essa coisa. Mas, na verdade, Deus, primeiro, é um Deus amoroso, é um Deus de bondade, é um Deus que é misericordioso e que tem uma enorme atração pelos homens que ele mesmo criou. Então nós, quando olhamos para Deus como um Deus que é um Pai celestial, que nos ama e que nos atrai a Ele, nós precisamos mudar a maneira como nós olhamos para esse Deus. Ao mesmo tempo que precisamos mudar também a maneira como nós nos relacionamos com Ele. É porque quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre santidade, na verdade, ser santo é buscar imitar ao Pai Celestial que é santo. Que é isso que Pedro diz: sejam santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, e como é que nós aprendemos a imitar a Deus? Primeiro, aprendemos a imitar a Deus obedecendo ao Senhor. E obedecendo de boa vontade, não por obrigação. Não porque se eu desobedecer, ele me bate ou eu vou para o inferno. Não, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, na verdade é para que eu viva uma vida de satisfação com o meu Deus e agradando a Ele, porque eu o amo, é que eu busco fazer dessa minha obediência um prazer, uma satisfação. Não é por obrigação ou por medo, mas é porque eu amo a Deus. E Jesus disse: aquele que me ama obedece às minhas palavras. Então, essa relação de amor, um coração que ama a Deus, é um coração que tem prazer de viver uma vida que agrada a Deus, que é algo que ele gosta, que vive para agradá-lo. E aí, nesse sentido, o sentido da santificação, de ser santo, é exatamente esse. Quer dizer, não é mais santo aquele que mais lê a Bíblia, ou aquele que mais ora, ou que mais jejua, mas santo é aquele que mais obedece. Então, para ser santo, na verdade, eu preciso ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom cidadão. Quando eu ando de forma a agradar a Deus, nós vamos não só estar vivendo uma vida que agrada a Deus, como também estamos glorificando a Deus através da nossa vida. Veja, se você observar um menino, um adolescente, um rapazinho, uma mocinha, que chega em algum lugar, as pessoas ficam olhando, aí percebem que menina fina, que rapaz educado, que pessoa gentil, sabe falar e sabe entrar e sair em todo lugar, que pessoa agradável. Aí ficam admirados, às vezes uma pessoa ainda bem jovem, um adolescente, mas tem um porte de pessoa que é civilizada, que sabe, é educada. E alguém, quando olha para essas coisas, olha assim e diz assim: é filho de quem? É, É a primeira pergunta que a gente faz, quando vê assim um rapazinho, uma mocinha, uma criança, e aí diz assim: é filho de quem? Aí diz assim: não, é filho de Eliasibe. Aí a pessoa diz: logo vi. Porque ela está identificando que aquele rapaz, aquela mocinha, aquele adolescente, ela imita o seu pai. E como conhece o pai, que sabe que é uma pessoa fina, educada, gentil, aí olha para esse comportamento dessa criança e diz: logo vi. Por quê? Porque percebe que essa criança é daquele jeito, faz o que faz, comporta-se dessa maneira, porque está imitando o seu pai que assim ensinou.
Quando nós andamos numa vida justa, digna, íntegra, sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom cidadão, e as pessoas olham e dizem assim, que pessoa honesta, que pessoa gentil, que pessoa educada. Se alguém perguntar assim, é filho de quem? E alguém disser, é filho de Deus, aí alguém vai dizer, logo vi, porque aí a vida dessa pessoa imita as características do seu pai, que ensinou a ser assim. Por isso que uma vida cristã saudável, sadia, é uma vida que imita o pai, buscando viver de maneira que agrada a Deus. Aí Jesus disse que os homens deveriam ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Ou seja, essa vida que nós vivemos de maneira a agradar a Deus, também glorifica a Deus, porque faz com que as pessoas que nos veem dessa forma exaltem e glorifiquem a Deus, porque observam o modo como nós vivemos. Daí então, repetindo o que eu já disse, não é mais santo o que mais ora, nem o que mais jejua, nem o que mais lê a Bíblia, nem o que mais frequenta os cultos. Mais santo é o que mais obedece. Aquele que vive uma vida conforme a vida do seu Pai Celestial. E aquele que imita o Pai em todas essas coisas, então ele vive uma vida que glorifica a Deus. Eu adoro a Deus com a minha voz, com o meu cântico, já falamos sobre isso, com a minha renda, mas também adoro a Deus com a minha vida, com a minha postura, com a forma de ser, de se comportar, de viver, e as pessoas vão olhar e vão perguntar, é filho de quem? E aí vão dizer, logo vi, só podia ser filho de Deus, uma pessoa fina, educada, que sabe viver realmente, porque em algumas lives eu tenho dito e gosto de, nessas conversas, lembrar que tem pessoas aqui na Terra, que filhos de Deus, que são pessoas que já estão prontos para ir morar no céu. Só não sabe ainda é viver na Terra, porque parece que o céu já é uma realidade para elas e é incrível como falam do céu, pensam no céu, só que não vive na Terra como se fosse ser morador do céu. Que aí eu lembro também de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim, é difícil a gente acreditar na conversa de uma pessoa que diz que está caminhando para o céu, se o que ele faz claramente mostra que ele está indo para o inferno. Então é complicado a gente acreditar nessa conversa. Logo, como é que a minha vida glorifica a Deus? É quando eu vivo uma vida que imita o meu Pai Celestial e ele é glorificado através disso. Aí, por essa forma de andar, de viver, nós glorificamos a Deus com a própria vida. Às vezes em coisas simples, em coisas que às vezes nós nem estamos observando. Olha, um dia desses eu parei em frente ao Midway Mall, aquele semáforo ali da esquina da Salgado Filho com a Bernardo Vieira. Sim. O semáforo fechou, o carro da frente parou, eu parei, o carro que vem atrás encostou na minha traseira. Mas foi leve mesmo, assim, foi só encostão. E você sabe que hoje esse para-choque de plástico, ele absorve muito essa coisa. Aí eu desci, olhei, vi que não tinha acontecido nada com o meu carro, já dei graças a Deus, porque era um Mercedes, o carro de trás. Aí quando eu olhei, reconheci a pessoa, que era um empresário que eu conheço. Aí fui lá, cumprimentei, meu amigo, tá tudo bem, tranquilo, não foi nada. Não, tá, então beleza e tal. Aí entrei no carro e fui embora. A irmã Neide de Pirangi, irmã Vera Neide, trabalha na Caixa Econômica ali no Midway, né? E estava na parada exatamente em frente a essa coisa. E aí depois ela me contou que estava lá e uma senhora que estava do lado olhou para ela e disse, mas rapaz, que coisa interessante. O rapaz bateu no carro do outro, o outro desceu sorrindo, foi lá, cumprimentou o outro, e entrou no carro e foi-se embora. Que coisa! Aí ela disse que, olhou para ela e disse assim, é porque ele é crente. Ele disse, ele é crente? Ah, tá certo. Você vê que você nem está olhando para isso, não Não, está não tá. vendo, não está raciocinando sobre essas coisas,
mas as pessoas estão olhando o seu comportamento. Estão olhando para você, como você age, como você faz, em todas as circunstâncias. Dentro do ônibus, no trânsito. E quando as pessoas veem que alguém está fazendo algo que na verdade deveria ser o comportamento comum de todo crente, mas é algo que algo que espelha o caráter de Deus, aí as pessoas dizem, exatamente, é porque é filho de Deus. De quem é filho esse menino? Ele disse, é filho de Deus. Ah, logo vi, porque nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus com os nossos atos. E aí, isso é que vai fazer expressar uma vida de verdadeira santificação. A santidade está nesse aspecto aí. E faz parte de nós termos um relacionamento correto com Deus como filhos. A Bíblia diz, aquele que está na luz também deve andar como filhos da luz. E João diz que aquele que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, viver uma vida que glorifica a Deus, imitando a Deus, é uma vida que traz a adoração a Deus pelos nossos atos e pela nossa forma de viver. E eu fico imaginando o coração de Deus nesse momento, né? Que de quem é filho de Deus. Eu, como pai humano, né? E o meu amor pelos meus dois filhos, Sofia e Caio, não chega nem perto. Nem descrevendo em 1 milhão de anos o amor de Deus, né? Eu fico todo fofinho quando alguém diz assim, seus filhos são a benção, seus filhos são aquilo, fico elogiando. Eu fico imaginando o coração de Deus como deve ser. Só para contar rapidamente, pastor, isso é tão interessante que eu creio também que Deus, ele não tem obrigação nenhuma para conosco, a gente sabe disso, né? Ele é muito amoroso, gracioso e nos dá as coisas até mesmo quando não estamos merecendo. O Senhor, ele abre as portas, né? E eu fico lembrando de uma história que Sofia, certa vez, ela era pequenininha e porque queria uma tal de uma boneca cara, pastor, que ainda hoje essa boneca é cara. Ela tinha, eu acho que 2 anos e meio, mais ou menos. E a gente foi ali no Midway, né, naquele famoso Game Station. Estou fazendo propaganda, mas a lojinha lá dos jogos, né? Sim. E juntei tanto aqueles bilhetinhos que saía nas máquinas que achava que dava para trocar por alguma coisa, né? E aí a gente sem poder pagar a tal da boneca, e aí olhei um pro outro, Rutinha, vamos ver se a gente troca esses tickets aqui por algum prêmio desse aqui que tenha, né? Trocamos, pastor. Era uma boneca velha, mas rapaz, ou boneca feia aquela. Magra, a roupa mal feita, vinha numa caixinha toda mal amanhada. Aí a gente olhou, querendo dar a boneca cara, mas não podia, aí olhou para Sofia, filhinha, olha, papai queria comprar, mas não podia essa aqui e tal, mas tem essa aqui, por enquanto, pega, ela olhou assim, fez, ai, que lindo, papai, muito obrigado, abaixou aqui, mas rapaz, olha, era o que eu queria, e não era, a gente sabe que não era. Rapaz, meu coração naquele momento se desmanchou, chorei, eu, Ruth, no shopping mesmo ali, ficou nós dois, as lágrimas caindo dos olhos, ela nem percebeu, Sofia. Sim, ou seja, sim, a gratidão no coração dela, e ela por ser uma filha tão obediente, eu sei que ela merecia um pouco mais do que ela queria, né? Mas imagine Deus que é dono de todas as coisas e pode a qualquer momento nos presentear e nos abençoar com qualquer tipo de bênção, né? É muito realmente gratificante ver um filho obediente, e eu imagino que o Senhor ache isso mesmo daqueles que são obedientes. É verdade. E aí é dentro dessa relação que o salmista diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Não é uma questão de merecimento, no nosso caso, com Deus, porque, na verdade, nós não merecemos, né? Eu acho que já disse aqui em lives passadas, a única coisa que nós merecíamos de verdade era a morte, né? Então, quem está aí dizendo besteira, dizendo, cadê tanta gente morrendo, coronavírus, aonde está Deus que deixa esse povo morrer? A gente devia perguntar, aonde está Deus que deixa esse povo viver? Porque a vida é um benefício de Deus, porque a morte é o que a gente merece, né? Morrer não é novidade nenhuma, porque todo mundo merece morrer mesmo. Agora, viver é que é um benefício de Deus. Agora, Ele é tão bondoso que quando os filhos andam agradando a Ele, Ele também tem prazer de dar aquilo que os filhos precisam. E aí o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então,
Se entendemos isso, nós vivemos para agradar a Deus em todas as coisas e não nos preocupamos com as nossas necessidades, porque Ele supre cada uma delas. Aí a gente vai entrar com o assunto que falamos agora, a adoração através da vida de santidade e o que acabamos de falar da adoração através das riquezas. Quer dizer, eu não ponho o coração nas riquezas, mas ponho o coração em Deus, vivo de maneira a agradar a Deus e Ele me supre todas as necessidades que nem o dinheiro poderia suprir, muitas vezes. É uma relação que nós precisamos desenvolver. É verdade. E para isso, aliás, se pensássemos nisso todo dia, pastor, todo momento, todo instante, todo minuto e segundo, nós teríamos um coração, eu acho que mais avivado, né? E aí, Sim. Quando a gente fala em avivar, dá a ideia de fogo, gritaria, pulo, né? É um negócio sério. E aí eu estava me lembrando de avivamento, né? Falando em coração avivado, coração realmente toda hora feliz e satisfeito com Deus, independente das circunstâncias, né? Eu creio que essa é uma vertente do coração que é realmente avivado, né? Estava me lembrando que essa semana a nossa igreja, mais precisamente ontem, né? Dia 18 de junho de 2020, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, completou 109 anos, né? Aqui no nosso país, né? E sempre que comemoramos o aniversário da nossa denominação, a gente lembra dos dois pastores pioneiros, né? Nossos queridos irmãos Gunnar Wingre e Daniel Berg. Lembramos ainda que eles chegaram ao Brasil, pastor, como missionários, tendo sido inflamados lá pelo fogo de avivamento da Rua Azusa, né? Em 1906. É uma bela história, não é? A gente poderia depois combinar, pastor, para a gente de repente falar sobre essa história da Rua Azusa, aliás, dos avivamentos ao longo da história, culminando com esse, que é o mais próximo de nós, né? E aí a gente poderia fazer uma outra live, viu? Quem sabe? Já temos alguns planos aí de live. É uma história muitíssimo bela. Eu recomendo até que quem tem acesso à internet e o YouTube, procure alguns documentários sobre o avivamento da Rua Azusa, que é uma história muito, muito linda. Uma das coisas que mais me chocou, no bom sentido, era ver o poder de Deus caindo assim no coração das pessoas, sobre as pessoas, e pessoas que não sabiam nem tocar, como uma irmã, né, que foi convidada pelo William Seymour, começou a tocar piano e compor a partir da unção do Espírito Santo sobre ela. Quarteirões e quarteirões antes de chegar na casa, as pessoas já iam sendo curadas à medida que iam se aproximando daquela casa. É um negócio maravilhoso, né? E aí, quando a gente ouve falar em avivamento, a gente lembra, sim, do movimento proporcionado pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Lembramos de Atos 2, né? Sempre vem em nossa mente muitos pensamentos, né? E a gente começa a imaginar muita coisa, principalmente os pentecostais, né? Gosto muito dessa palavra. E eu queria lhe perguntar, pastor, o que é o avivamento e como o avivamento está relacionado a uma vida de adoração? Perfeito. Bom, primeiro que quando a gente fala de avivar, nós estamos falando de tornar a dar vida, ou se a gente pensa em algo que não morreu, a gente pensa em reacender. Né? Então, avivamento tem a ver com esse reacender da chama espiritual, do prazer de estar na presença de Deus. E quando a gente fala de avivamento, algumas coisas sempre estão relacionadas. Primeiro, é uma sensação inequívoca da presença de Deus, que nos avivamentos era algo tão forte em alguns momentos que alguns relatam coisas de que a gente só ouviu falar no livro dos Atos dos Apóstolos. Né? Alguns relatam situações em que viram o prédio tremer, quando houve grande manifestação de poder ali, e aí alguém lembrou-se logo de livro de Atos que diz, moveu-se o lugar em que estavam assentados. Há situações que Frank Bartman relata do avivamento da Rua Azusa, que por 3 dias ninguém conseguiu ficar em pé naquela casa quando houve o grande derramamento. Então, primeiro, um senso inequívoco da vontade de Deus, da presença de Deus. Depois, isso nos leva a uma oração fervorosa, um louvor genuíno, uma busca, uma convicção de pecados que automaticamente nos leva a uma busca pela santificação. Então,
essas coisas têm a ver com avivamento. Não só na Bíblia, nós vamos ver isso várias vezes, né? Vamos ver lá em Esdras, desde o nascer do sol até o meio-dia, o povo em pé, ele lendo a Bíblia, e o povo começa a chorar. E por que o povo está chorando? Está chorando porque as palavras ali lidas confrontaram o coração deles, eles tiveram convicção de pecado, essa convicção de pecado gerou um quebrantamento e arrependimento neles, e esse quebrantamento atrai a manifestação da presença de Deus, e então ocorre o avivamento. Nós já falamos sobre isso em lives passadas, como o quebrantamento faz parte, né, dessa vida de adoração. E é exatamente isso que o avivamento produz. Avivamentos como do país de Gales foram produzidos por pessoas que não eram conhecidas. O próprio William Seymour, da Rua Azusa, que foi um dos líderes, né, era um negro caolho, com numa época de forte segregação racial, ele não tinha nenhuma oportunidade. E alguns falam, inclusive, que o avivamento da Rua Azusa teve essa característica de quebrar, naquele momento, todo o preconceito racial, porque a forte manifestação da presença de Deus fazia com que brancos e negros estivessem sentados todos nos mesmos bancos, que era uma coisa impensável para aquela época. Havia igrejas de brancos e igrejas de negros, mas isso foi desmanchado no avivamento da Rua Azusa, porque todo mundo queria experimentar aquilo ali. Todos queriam estar na presença de Deus por causa de tudo aquilo que ele gerava. Então, uma vida de avivamento, na verdade, é uma vida que tem esse desejo de estar na presença de Deus, de gozar da presença de Deus, que é uma vida que vive com prazer de ler a palavra, mas não apenas ler para conhecer, para divertimento, como literatura, mas ler para que essa palavra confronte a minha vida, a minha forma de ser e me faça ser uma pessoa melhor. E aí aquilo que nós já falamos sobre a vida de santificação, né? Quer dizer, eu leio mais a Bíblia para conhecer mais a vontade de Deus, com vontade de obedecer a esse Deus, e isso é que é santificação. E quando eu busco esse relacionamento com Deus, aí a Bíblia vai me mostrando cada vez a minha condição de pecador e, ao mesmo tempo, o desejo que eu tenho de aproximar-se de Deus. Salmo 25, o salmista diz assim: quando o Senhor me disse, busque a minha presença, o meu coração disse, a tua presença, Senhor, buscarei. Veja que o coração respondeu a um chamado divino. Quando Deus viu aquele adorador, ele disse, busque a minha presença. E o adorador, querendo, desejando, ansiando estar na presença de Deus, ele respondeu dizendo, o meu coração disse, a tua face, Senhor, eu buscarei. Quando a gente fala de buscar a face, a gente fala de conhecer Deus de perto. Porque quando você põe um bebê no seu colo, quando você abraça a sua amada bem pertinho, aí ela vê todos os contornos da sua face, conhece todas as características, porque o que mais identifica a nós é a face, é onde há o maior número de características. No seu RG, na sua cédula de identidade, poderia ter uma foto da sua mão, porque não existem duas mãos iguais no mundo. As mãos são diferentes. Só que de todo mundo, no RG, no passaporte, na carteira nacional de habilitação, a foto que tem lá é da face e não da mão. Por quê? Porque na face está o maior número de características que identificam. Quando Deus nos chama dizendo, venha conhecer a minha face, Ele está nos convidando para perto, para o colo, para estar junto, para um abraço íntimo, para colar assim, face com face, que é o que a Bíblia diz sobre Moisés e Deus. Que diz que Deus era amigo de Moisés, como qualquer homem é amigo, que conhecia a Deus face a face. Então, você imagina assim, os dois rostinhos colados, o de Moisés e o de Deus, e um desejando conhecer a face do outro com essa aproximação. É essa a ideia de uma vida avivada.
É claro que esse avivamento, quando ele é coletivo, ele produz coisas incríveis, porque um vai aquecendo o coração do outro e esse reavivamento vai se espalhando. Mas ele precisa começar no coração de alguém. Aquela ideia do hino que a gente canta dizendo assim, a começar em mim, quebra coração, Senhor. Se eu não preciso orar para Deus mandar avivamento para a igreja dele, eu devo orar para Deus mandar avivamento para mim. Porque se o meu coração for avivado e o meu coração for quebrantado, eu vou conseguir influenciar outras pessoas para que o coração delas também seja quebrantado, também seja alguém que é um verdadeiro adorador que busca aproximar-se de Deus. E quando se juntam vários adoradores com esse mesmo coração quebrantado, aí o fogo pega e se espalha e o negócio é bonito de se ver dentro dessa ideia. Que nós já falamos na live passada que culto é uma expressão individual, né? Reunião é coletiva, mas culto é uma expressão individual. Só que aí quando junta várias pessoas com o coração quebrantado que querem agradar a Deus, aí na verdade você tem uma reunião de adoradores. E quando tem uma reunião de adoradores, aí a manifestação da presença do Senhor é forte. E quando e por que os adoradores fazem isso? Porque eles se quebrantam na presença do Senhor. Porque eles desejam esse senso de uma inequívoca presença de Deus naquele lugar, porque o coração deles deseja abraçar a Deus e estar na sua face. Aí eu lembro de o livro do Sam Hinn, acho que Adorando em Sua Presença, e ele conta uma experiência que ele saiu da sua cidade, foi para uma igreja distante da sua cidade e lá teve um momento que eles se prostraram diante do Senhor e choraram e foram momentos tão extraordinários assim da presença de Deus e ele conversando com Deus disse assim, Senhor, que coisa linda essa reunião, essa adoração, a presença do Senhor é uma coisa tão forte aqui nesse lugar. Por que na minha igreja a gente não consegue a mesma coisa? E por que aqui está acontecendo isso? Aí Deus disse assim, Sam, é porque aí nessa reunião ninguém se conhece. Porque às vezes nós temos essa má compreensão de que se eu me quebrantar, se eu chorar, se eu urrar aqui na presença de Deus, aí alguém vai olhar para mim e vai achar estranho. Você sabe, Eliasib, nós já tivemos a oportunidade de orar juntos muitas vezes, Sim. e às vezes, quando eu oro, eu me quebranto na presença de Deus, mas eu já tive ocasiões de terminar a oração, alguém vir conversar comigo e dizer assim, pastor, tá tudo bem? Você está passando por alguma coisa, assim, porque eu vi assim o senhor tão chorando tanto, tão quebrantado. Não, meu irmão, eu não choro porque eu estou apanhando, não. Eu choro porque é bom a presença, porque é gostoso a manifestação da presença, e essa manifestação acontece quando encontra corações quebrantados. Então, uma vida avivada é isso, é uma vida que deseja andar na presença de Deus, mas deseja conhecer a face, deseja andar para ter essa experiência de uma aproximação maior com Deus. E isso é que gera coração quebrantado e avivado. Daí porque avivamento tem tudo a ver com adoração. Quem são aqueles que vivem uma vida avivada? Os verdadeiros adoradores. Porque Deus está buscando esses corações quebrantados que terão ou não a experiência de estar na sua presença, né, conforme o nível de quebrantamento. Porque Salmo 138, 6, ele diz assim, embora Deus seja excelso, ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Mas o orgulhoso, ele conhece de longe. Ou seja, qualquer um que não se quebrantar,
na verdade, nunca consegue se aproximar de Deus. Então, pode ver Deus, mas vê de longe, nunca beijando a face. E é esse o verdadeiro sentimento de um coração quebrantado, adorador e avivado, que deseja beijar a face de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É uma enxurrada de amor. Aquele momento todo de quebrantamento é amor para todo lado, né? Amor vindo de É cima, verdade. amor derramado nos nossos corações, em direção ao Senhor, em direção àqueles que estão próximos de nós. Nós falamos disso, né? O É, nosso relacionamento vertical, ele depende do nosso relacionamento horizontal. Então, quando está todo mundo nessa sintonia, o senhor falou bem aí, passamos mais de 11 anos tendo experiências, né, nesse sentido isso, também. Hoje isso. não, E porque quanto. estamos em lugares diferentes, mas creio que É, aquele amor, aquele ardor continua nos nossos corações, isso, né? isso. E que saudade temos daqueles momentos extraordinários de Sim. presença manifesta de Deus ali. E aí você vê que num momento como aquele, de que Deus derrama a sua glória, como experimentamos vários dias como no Pentecostes, aí as diferenças se acabam. Ninguém olha para quem é mago, nem é gordo, quem é ovelha, nem pastor, nem é branco, nem é preto, nem qualquer outra diferença que possa haver, porque todos viram corações quebrantados que estão simplesmente gozando na presença, sentados na mesa do mesmo Pai, cuja presença transforma a reunião da mesa, e isso é realmente extraordinário. E o senhor deve lembrar também de que ninguém queria ir embora, né? Tinha gente que não queria É, estar lá, depois não é, queria ir embora. Era uma luta para vamos embora, acabou. Tchau. era verdade, é verdade. Então, é isso, um coração que adora a Deus, é um coração que deseja beijar a face, sentar no colo e experimentar intimidade com Deus. Glória a Deus. Pastor Clauber, infelizmente, nós temos aqui, pela minha contagem, 2 minutos. E eu quero, antes de mais nada, agradecer demais a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua presença entre nós, a sua disposição em estar aqui conosco nesses dias. Eu desejo demais que o Senhor continue lhe abençoando, lhe usando como tem usado. O Senhor é um espelho para mim e para muitos, né? No sentido, em todos os aspectos, né? Não estou jogando flores apenas porque o senhor não precisa disso, não. Mas é muito bom ter sempre a sua palavra. E eu espero Amém. ter oportunidade de repente, conversarmos mais um pouco em outras ocasiões aí, através de live, ou quem sabe até ao vivo também. E agradeço Sim. demais. Rutinha está aqui. Nós, como líderes do DEJA de Pirangi, agradecemos Pai do Senhor, muito a Deus pela Rotinha. sua vida, né? E em nome dos Amém. jovens de Pirangi, em nome do pastor Gonzaga, também que nos confiou esta missão, quero agradecer ao senhor, a irmã Raíra, a sua família também, e eu quero deixar esses minutos finais para o senhor falar o que achar que deve falar. Amém. Eliasib, eu agradeço o convite, a forma gentil como sempre vocês nos recebem, não só nas lives, mas na sua casa também, para a gente tomar aquele velho café. Café. E é muito bom estar aqui, podendo conversar. E quando nós conversamos sobre essas coisas que esquentam o nosso coração, a gente não vê a hora passar, né? Não vê as coisas passam muito rápido, porque falamos daquilo que é o que aquece o nosso coração. E eu quero agradecer por essa oportunidade que você me dá de estar aqui com vocês, mandar um abraço a todos os queridos irmãos, agradecer o carinho de todos os irmãos e irmãs que aqui estão conosco e incentivar a cada irmão e irmã que participou dessas lives. Se alguém perdeu, volta lá e assiste as três primeiras, para dizer que, de fato, nós precisamos praticar essas coisas. Viver uma vida cristã de, que não tem experiências com Deus é uma vida muito sem graça. É você viver uma vida que não goza daquilo que é o melhor que Deus tem para nós. Então, é viver uma vida de busca, de quebrantamento, que é também uma vida